uma pessoa com uma ideia difusa a sair dali com um plano de implementação e com uma capacidade real de implementar. Nós gostamos de transformar ideias em planos e na realidade. E esta é a nossa missão. Empreendedores e empreendedoras, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Vidas Empreendedoras. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pela sua audiência aí. Hoje nós temos um encontro internacional. Nós conseguimos um contato com português legítimo, especialmente em tempos de Web Summit, e a gente vai falar um pouquinho disso aí também, que é um dos maiores eventos de tecnologia, se não o maior evento de tecnologia do mundo. Então, em virtude disso, nessa semana a gente, através dos contatos aí da Atlantic Hub, a gente conseguiu uma conversinha com o nosso convidado aqui, beleza? Mas antes da gente seguir, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, compartilhem, comentem o que vocês estão achando aí do canal, temas que vocês queiram ver no canal, afinal esse canal é extremamente democrático e o propósito nosso é compartilhar inovação, compartilhar técnicas de gestão, falar muito de inovação, que inovação, nós acreditamos que inovação é um dos grandes potencializadores da sustentabilidade do desenvolvimento de negócios. E falamos, naturalmente, de empreendedorismo e também, por que não, intraempreendedorismo, que é quando você tem essa capacidade de empreender dentro da sua empresa, da onde você trabalha. Beleza? Sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado, especialmente lá, ele está confuso aí de 3-4 horas a menos. Então, o João Cabral, da Inodev. Quem que é o João que nós vamos conversar aqui? O João ele é engenheiro civil de formação, possui especialização em gestão da inovação pelo MIT Business School, tem também pós-graduação no programa de alta direção de empresas da AS Business School de Lisboa. O João ele foi CEO da ISD, uma empresa ucraniana de desenvolvimento de software. Foi também diretor de marketing e P&D da Movensis, membro do conselho de administração da Nexinotel, foi consultor na Innovation Makers, diretor na Mercurius Health, membro do conselho de administração do Instituto Galênico AS, diretor da Associação Nacional das Empresas de Tecnologia de Informação e Eletrônica, diretor da AA Consultip, e atualmente ele é head de inovação da Atlantic Hub e sócio principal e o principal executivo da Inodev. Então, vamos chamar aqui o João para conversar com a gente aí. João, bom dia, quase boa tarde em Portugal já. Obrigado aí pelo seu tempo. Seja bem-vindo ao canal. É um prazer, Jonathan. Eu tive, em 2019, tive o prazer de estar com o Jonathan aí em Sergipe, em Aracaju. E é um prazer estar aqui consigo, Jonathan. Ótimo, obrigado, João, mesmo pelo teu tempo. E olha, um currículo impressionante teu aí. E tenho certeza que o pessoal vai adorar aí as suas opiniões em relação ao tema que a gente vai discutir. Bacana, João. João, conta um pouquinho do João. Quem é o João? Primeiro, antes da gente entrar aí nas perguntas que eu selecionei para você. Da onde você vem? Da onde você está falando? Qual a tua história? Ok. A minha história, como você já falou, eu sempre tive... Eu sou engenheiro de formação, mas sempre tive ligado à atividade de inovação e desenvolvimento. Participei em imensos projetos europeus pela Europa inteira. E sempre foi a minha segunda natureza está ligada a esta problemática toda da inovação e como passar o conhecimento científico e transformá-lo em empreendimentos, porque a inovação é muito diferente da criatividade. A criatividade é ter uma ideia, a inovação é por ideia dar dinheiro. E isso é sempre um desafio. E, portanto, muito naturalmente, tenho estado ligado a esta temática. E aqui há uns 10 anos fizemos a Inodev, cujo principal foco era exatamente ser uma empresa de consultora que permitisse, de alguma forma, ajudar as pessoas e as empresas que têm ideias a conseguir pô-las no terreno e a gerar dinheiro, e a gerar valor, e a gerar postos de trabalho, porque é isso que a gente precisa. Hoje em dia, efetivamente, a inovação é efetivamente o grande motor do desenvolvimento. Hoje em dia já não é ter matérias-primas, ou ter petróleo, ou ter o que é que seja. É efetivamente a capacidade
que os países têm de organizar talento, de organizar uma pool de pessoas que consigam efetivamente ter a inovação e revolucionarem os vários setores onde eles estão. Em particular, a Inodev tem um foco ainda mais interessante, na minha opinião, que é o foco na inovação disruptiva. Nós apresentamos como uma consultora especializada em inovação disruptiva. E porquê que isto é importante, quer para Portugal, como um país relativamente pequeno, mas quer também o Brasil? Se calhar as grandes empresas brasileiras não precisam ser disruptivas, mas no mundo em geral, os ecossistemas de inovação primários estão, obviamente, nos Estados Unidos, alguma coisa também na Europa, em Londres, em Singapura, em Hong Kong, etc. Mas, na realidade, o que acontece é que os incumbentes têm sempre mais dinheiro, mais pessoas. E, portanto, a única maneira de realmente combater e conseguir entrar com ideias completamente novas é estas ideias serem disruptivas. Ou seja, a gente com a força do pensamento e com a força da estratégia e com uma visão especial conseguimos ultrapassar, no fundo, as grandes empresas incumbentes no mundo, onde elas dominam cada uma das suas cadeias de valor. Portanto, efetivamente, a disrupção eu acho que é o tema que vai fazer a diferença para países dos BRIC, países mais pequenos como Portugal, etc., conseguirem efetivamente ter uma posição no mundo. Aliás, Portugal tem feito isto ultimamente e já tem uma série de unicórnios que se estabeleceram aqui em Portugal, num país apenas com 10 milhões, que deve ser mais ou menos do tamanho do Recife. Portanto, Portugal tem 10 milhões, o Recife também, aliás, Pernambuco também, e, portanto, nós estamos a falar de termos várias unicórnios num país dessa dimensão, não é? Acho que é interessante. Bacana. João, é muito interessante. Desculpa, pode? Então, essa é mais ou menos a minha história. Legal, muito bom. Que eu não quero perder essa fala sua, que você destacou bem, que Portugal, né, tem diversos unicórnios e a gente vê um movimento muito grande de empreendedorismo aliado à inovação, tecnologia. E eu estive no Web Summit em 2019, né, que está acontecendo agora de 1 a 4 de novembro. E eu sei que o Web Summit, ele é uma parte, é um pedaço de um todo que está acontecendo em Portugal. Então, se você puder comentar para os nossos seguidores aqui, o que aconteceu em Portugal, por que Portugal acabou acolhendo o Web Summit, o que isso representa, e, de novo, né, dizendo que o Web Summit é um pedaço de um todo que está acontecendo, um planejamento. Se você puder comentar um pouquinho. Olha, Jonathan, eu acho essa pergunta muito interessante, porque, no fundo, a questão que está aqui assim em causa é como é que um país começa a ignição do seu próprio sistema interno de inovação. Portugal, quando entrou na Europa, Portugal teve vários anos de ditadura, etc. Portanto, era um país que, de alguma forma, tinha mais ou menos reprimido tudo quanto era ser diferente, era reprimido pela própria, até mesmo em termos sociais, pelo próprio sistema e pela ditadura. Nós entramos na Europa e começámos a receber fundos e abrimos as fronteiras, etc. E houve um grande boom de crescimento de Portugal nos anos 80, 90. Foi um crescimento muito grande. Portugal, aliás, quando fez a Expo 98 em Portugal, nós estávamos no final de um ciclo muito interessante, de grande crescimento português. Só que tem um problema. Esse primeiro ciclo foi feito à custa de infraestruturas. Construção civil, a gente chamava a era do botão. E o que acontece é que esse tipo de ciclos é muito interessante, e eu acho que também é um ciclo pelo qual o Brasil ainda tem que passar. As infraestruturas brasileiras são muito abaixo do potencial do país, mas começou a dar retornos cada vez mais pequenos. Porque já havia a autoestrada Lisboa-Porto, a primeira autoestrada foi revolucionária. Depois veio a segunda. E quando se começou a fazer a terceira, a gente percebeu que o rendimento marginal desse tipo de investimento era cada vez menor. E Portugal estava ali num impasse no qual o seu modelo de desenvolvimento económico, muito baseado na infraestrutura, tornar-se um ponto fabril, a mão de obra relativamente
mais barata, etc. Esses fatores de competitividade claramente são fatores da era industrial, não são fatores da hora da era digital. Sim. E aconteceu em 2011, 2012, ou seja, houve aquela crise nos Estados Unidos em 2008, Portugal no início até recuperou relativamente bem, mas depois começou com uma dívida muito grande. Porquê? Porque o processo político tentou manter as empresas construtoras, a construção, etc., tentou manter isso quando a necessidade, ou seja, quando a produtividade desses bens era reduzida. Então Portugal acabou com uma dívida gigantesca. Portugal ficou quase com uma dívida de 120% do PIB. Nossa. E então entrou numa posição na qual entrou praticamente em falência, ou seja, em ruptura. E aí a Europa foi extraordinariamente importante para nós, porque nos deu a mão e disse: ok, a gente empresta-vos dinheiro para vocês terem tempo para recuperar, mas vou obrigar-vos a fazer uma série de mudanças estruturais na vossa economia. E houve uma crise enorme. Portugal é sempre um país com baixo desemprego, 5, 6% ao longo do tempo, e passou por um desemprego de 20%. Nossa. Você, para ter uma ideia, emigraram em 2 anos para aí quase 200 e tal mil pessoas numa população de 10 milhões e ainda por cima muitíssimo bem formadas. Porque efetivamente houve um esforço gigante do Estado em que mandou milhares de pessoas fazerem doutoramentos em todo lado. Você hoje em dia tem pessoas top em todo o mundo. Você tem CEOs de empresas alemãs, inglesas, francesas, americanas, portugueses. Por exemplo, havia um vice-presidente da Microsoft, era português, veio da Microsoft Portugal, ou seja, Portugal que conseguiu criar uma pool de talento excelente, sobretudo para a sua dimensão. Portugal, os trabalhadores portugueses são muito abertos. Você, para ter uma ideia, Portugal é o 4º país com maior proficiência em inglês. E, portanto, as pessoas em Portugal, você vai à padaria e as pessoas falam inglês consigo. Portanto, é um país que naturalmente se abriu para o mundo e criou uma pool de talentos enorme. Quando veio a crise, só houve uma possibilidade: ou nós exportávamos e internacionalizávamos, ou morríamos. Então, para você ter uma ideia, Portugal em 3 anos aumentou as exportações de 25% do PIB para 50% do PIB. Nossa. O que é uma transformação brutal. Sim. E com isto, Portugal, além disso, tem mais um problema, é que a população tem vindo a envelhecer muito. As taxas de fertilidade, que eram à volta de 3 anos a seguir à Revolução, caíram para 1,25, você precisa de 2,1 para renovar a população. E, portanto, Portugal percebeu que tinha que se posicionar num sistema completamente diferente. Tinha que ser, em vez de ser exportador de pessoas, tinha que importar pessoas de talento e criar um clima completamente diferente, muito atreito a startups e a grandes movimentos, atrair capital estrangeiro e fazer isso num clima de grande desenvolvimento tecnológico. Portanto, foi aí que em 2015 Portugal conseguiu uma série de iniciativas, as empresas todas portuguesas foram para fora, começaram a faturar, começaram a integrar-se em Silicon Valley, etc. Eu próprio, eu tinha estado, a minha pós-graduação no MIT foi em 2002 e, portanto, eu percebi bem o que era um ecossistema de inovação a funcionar. Sim. E, portanto, Portugal teve que se integrar num ecossistema mundial. E então começámos a ver efetivamente o que é que nós podíamos fazer e conseguimos um contrato fantástico, que foi um Web Summit. Como você disse, o Web Summit funcionava na Irlanda e Portugal teve a visão suficiente para fazer um contrato de 10 anos com o Web Summit para o fazer em Portugal. E quando isso acontece, e combinado também com a revolução do turismo, você, para ter uma ideia, Portugal tinha 10 milhões de turistas, hoje em dia tem 20. Nossa. Portugal começou de repente a ficar na moda em termos tecnológicos, na moda em termos de venture capital. Por exemplo, Portugal está no ranking dos países mais inovadores da Europa do Sul.
Lisboa já é um hub de inovação dos top 10 da Europa. E, portanto, tudo isto combinado gerou a massa crítica para fazer as coisas acontecer. E o Web Summit foi um acelerador disso tudo. Hoje em dia você respira inovação. Você em Portugal tem já centenas de incubadoras espalhadas pelo país todo, algumas delas com um ranking internacional. Há incubadoras portuguesas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, em 2015, uma incubadora em Coimbra ganhou o prémio da melhor incubadora da Europa. Portanto, tudo isto combinado gerou efetivamente uma massa crítica e um processo de ignição de inovação. E às vezes as crises são fundamentais porque eu vejo aquilo tudo que está a acontecer no Brasil neste momento e pode parecer um pesadelo a curto prazo, mas quem sabe não será um motor para o Brasil dar um processo transformacional. Aquelas grandes empresas, o Brasil fechado, etc. Eventualmente, se calhar, vocês precisam de uma crise para as pessoas perceberem que têm que saber o mundo e começar a pedalar. Uma das coisas que eu, quando estive em 2019, visitei o ecossistema todo da startup brasileira, falei com Venture Capital, fomos visitar aquelas incubadoras todas, o Cuba, etc., em São Paulo. E aquilo que mais me chocou foi que, para eles, o que era fundamental para as incubadoras era que as empresas pudessem escalar a nível nacional. Quando nós, em Portugal, há muito tempo, qualquer empresa tinha que ser logo internacional, logo à partida. Sim. E isso é uma coisa que é, eu diria, talvez uma falta de visão a médio e longo prazo. O Brasil teve demasiado tempo fechado e, quem sabe, você não precisa mesmo de uma crise para as empresas, mesmo à força, serem obrigadas a transformarem-se a fazer um ecossistema muito mais aberto, levantar o proteccionismo, desafiar os incumbentes no Brasil, que têm muita força, não é? As empresas incumbentes, e transformarem-se efetivamente em empresas muito abertas. E eu acho que é esse movimento. Nós fizemos uma parceria muito grande com a Atlantic Hub. Eu hoje em dia também sou sócio da Atlantic Hub e sou o Head of Innovation. E a Atlantic Hub, uma das coisas que se especializou foi em ajudar empresas brasileiras a virem para a Europa e internacionalizarem-se. Nós tivemos as nossas experiências muito interessantes, tiveram a ver com isso. Ou seja, uma empresa no Brasil, o primeiro instinto deles era fazerem aquilo que faziam no Brasil na Europa. E não funciona. Nós o que fazemos, a nossa consultoria obrigava as empresas a revisitar todo o customer journey, todos os processos, todas essas coisas, para efetivamente redesenharem a empresa 2.0 para poder... No fundo, você repara uma coisa, você tem um layer de complexidade que é operar a nível local. Depois tem um segundo layer de complexidade que é operar a nível nacional. E o terceiro layer de complexidade é ser multinacional. Sim. Isto obrigava a revisitar os processos todos e foi uma das coisas que nós nos especializámos na Atlantic Hub, foi ajudar as empresas a integrarem este layer de complexidade e terem sucesso. Muito bom. Hoje, João, aproveitando essa visão, né, como você bem colocou, as startups, muitas vezes, talvez pelo mercado doméstico aqui ser muito grande, acabam mirando o crescimento local, né, vamos chamar assim, que é doméstico. E quando ela se habilita a ser internacional, eu vejo que o trabalho da Atlantic Hub é bem interessante nesse sentido, né, de mostrar esse outro ambiente. Portugal, a gente sabe, como você falou, é um mercado de 10 milhões de habitantes. Também não seria o foco, né? Então, dá para se dizer que Portugal seria a porta de entrada para a Europa, para essas empresas? Jonathan, nós em Portugal, e sobretudo depois da crise, habituarmos a ver que o mercado de Portugal não é de 10 milhões de habitantes. O mercado de Portugal nós estamos habilitados, mesmo legalmente, a vender um produto em França como um francês. Portanto, nós vemos o nosso mercado como um mercado de 500 milhões de habitantes. E eu acho que é uma ilusão do Brasil pensar que tem um mercado grande, porque não tem. Tem um mercado grande para arroz, tem um mercado grande para algumas indústrias, mas repara, o PIB brasileiro é mais pequeno que o francês, que tem 60 milhões de pessoas. Sim. Se você vir pessoas consumidoras de produtos avançados de tecnologia, você é capaz de não ter um mercado muito diferente de um país como a Alemanha ou como a Itália.
E esses países pensam logo no mundo como um todo. Portanto, o Brasil está-se a autolimitar ao pensar que tem um mercado grande. Está a ver? Eu acho que isso é estruturalmente muito importante. Portanto, o que acontece basicamente é que o que nós dizemos é o seguinte, que é, e nós demos um curso muito interessante que foi o Ignition, no qual apanhámos um conjunto de empresas e fizemos esse processo do ponto de vista coletivamente. E nós começámos por dar uma semana de formação em São Paulo. Um dos temas mais interessantes são os modelos de diferença cultural. O que acontece é, apesar de haver muitas diferenças entre Portugal e Brasil, e há, a nível de gestão, tomada de risco, etc. Se você comparar isso, por exemplo, entre um português e um alemão, é 10 vezes maior. Ou seja, efetivamente, Portugal é um primeiro passo na internacionalização, porque de longe é quem tem mais afinidade com o Brasil. E provavelmente Espanha a mesma coisa, com a América Latina espanhola. Os brasileiros não são muito dotados em termos de língua, ou seja, em termos de profissionais, obviamente que os profissionais de tecnologia, etc, etc, o Brasil tem ótimas cabeças, ótimo talento, está, em termos de topo, o Brasil é tão bom como o outro lado do mundo. O Brasil é engraçado, acho que tem duas velocidades. Há uma parte do Brasil que é primeiro mundíssimo, está super habilitada a tudo isso, e depois tem uma outra parte que não tem. Mas normalmente a pool de pessoas que fala 3 ou 4 línguas no Brasil é limitado. Em Portugal, nós na escola temos obrigatório 3 línguas além do português. Eu, por exemplo, falo espanhol, português, inglês, francês, tive também formação em alemão e em polaco. Isto é normal em Portugal. Por exemplo, você vê em Portugal pessoas que falam 3 ou 4 línguas e têm perto do ordenado mínimo, porque é uma commodity. Portanto, efetivamente, eu acho que o primeiro passo de passar do Brasil para Portugal é um passo super impecável, porque você também vai depois poder assimilar recursos aqui em Portugal que lhe vão abrir as portas no resto da Europa. Portanto, acho que o primeiro passo de passar do Brasil para Portugal, você tem esse choque de aumentar o layer de complexidade, mas mesmo assim muito mais pequeno do que você teria de ir diretamente para a França, etc., ou para a Itália, etc. Não é? E além de que o número de conexões entre Portugal e Brasil é enorme. Você, para ter uma ideia, em Portugal tem tem 10% de imigrantes, ou seja, numa população de 10 milhões tem 1 milhão de pessoas imigrantes, dos quais meio milhão são brasileiros. Portanto, a capacidade de adaptação de uma empresa brasileira se integrar no ecossistema português é muito maior. Mas não pode ver o ecossistema português como um destino. Ela vai entrar na Europa, instalando se calhar os seus headquarters iniciais em Portugal, porque o atrito é muito menor. E depois, a partir daí, fazer o seu caminho. Bacana. E é legal que você... Diga, João. Vai lá. Não, há uma outra coisa também muito interessante, que é Portugal é um país de imigrantes. Portugal tem 10 milhões de pessoas e tem 5 milhões de imigrantes registrados como imigrantes nas nossas embaixadas. Ok? E tem mais de 10 milhões de pessoas que são, se calhar, da segunda geração. Portanto, Portugal tem 1 milhão de pessoas em França, 1 milhão de pessoas na Alemanha, está a ver? E, portanto, a própria dispersão da população imigrante portuguesa é uma enorme infraestrutura para abrir o caminho às empresas brasileiras. Já há imensos presidentes da Câmara franceses que são portugueses e de origem portuguesa. Portanto, o aproveitamento da própria dispersão da imigração portuguesa pode ser um fator vital da aceleração do processo de internacionalização a uma empresa brasileira que se instala primeiro em Portugal. Sim, sem dúvida. O que eu ia comentar é que em 2019 eu fui lá a Portugal. Eu estive em Portugal em 2009. 10 anos depois fui e vi um outro país, completamente, talvez pelo foco que eu fui também, né? Mas um país bem empreendedor, focado e pautado pela tecnologia e inovação. Mas o que me chamou muita atenção foi justamente essa questão da língua. Às vezes o brasileiro tem a ideia, eu vou para Portugal porque lá é mais tranquilo, eu vou falar português. Na verdade, se você vai com visão de negócio, o inglês é o mínimo, né? Já é commodity, como você falou. E o próprio evento, o Web Summit, a língua oficial é o inglês. E os países europeus, você em países europeus como França, etc., etc.,
ainda são menos poliglotas que o Brasil. Portanto, em França você fala francês. Fala francês. Quer dizer, claro, Eles até falam o que é, às vezes. mas eles fazem questão de falar francês. E a Alemanha fala alemão e a Espanha fala. Alguns países europeus têm essa capacidade. Nós, a Bélgica, a Holanda, etc., somos quase poliglotas. A gente em Espanha fala espanhol, em França fala francês, etc. Portugal, a Bélgica e a Holanda têm essas coisas. Os países grandes europeus são muito autocentrados. É uma barreira muito grande à penetração no negócio nesses países, em empresas brasileiras. Legal. E, João, e o que hoje o ecossistema português tem de desafio maior? Bem, o primeiro ecossistema, o primeiro desafio em Portugal é, neste momento, aliás, é muito engraçado, se você ver os scores de inovação da Comunidade Europeia, em que Portugal já estava relativamente bem cotado, o ponto que a gente tem mais baixo é falta de talento. Não que as nossas pessoas não sejam altamente qualificadas, mas a pool de talentos é baixa. Só temos uma população de 10 milhões. Por isso é que Portugal necessita brutalmente de atrair talento internacional para se instalar em Portugal e de Portugal fazer uma base para o resto do mundo. Por isso, esta conexão Portugal-Brasil é super importante para os dois países. Porque nós somos um acelerador, mas nós, Portugal, também precisamos efetivamente de uma infusão de talento em grande escala. Você, por exemplo, quando a Samsung se tentou instalar cá em Portugal, eles precisavam só para a primeira fábrica de 500 engenheiros. E 500 engenheiros eletrotécnicos era a produção de um ano inteiro do Porto, de Coimbra e de Braga. Ou seja, só para encher a fábrica era um ano inteiro de alunos da faculdade. Essa escala, às vezes, limita Portugal. Portanto, Portugal tem que ter essa capacidade. Graças a Deus, Portugal sempre foi um hub. Você viu que, por exemplo, Lisboa, no século XVI, tinha 20% da população era imigrante. Vinha da África, vinha da Ásia, eram árabes, etc. Portanto, Portugal é dos países que mais tem capacidade de absorver e integrar estrangeiros. Está há 500 anos habituado a isso. Quando foi os descobrimentos, Portugal tinha 1 milhão de habitantes e tinha um país e tinha uma zona, e tinha uma zona colonial gigante. Portanto, Portugal tem essa capacidade de absorver as pessoas. Eu, por exemplo, lembro quando acabou a seguir à Revolução, vieram de Angola e de Moçambique quase 1 milhão e 200 pessoas. Nessa altura tínhamos 8 milhões. E imagino que era o Brasil agora absorver num ano qualquer coisa como 30 milhões de pessoas. E nós fizemos. E 3 anos depois as pessoas estavam todas integradas. Ou seja, nós temos essa capacidade. Por isso é que eu acho que a conexão Portugal-Brasil é uma conexão que está destinada ao sucesso. Ainda por cima, porque nós somos a 5ª língua do mundo e há uma certa discriminação das culturas anteriores. Eu acho que para nós darmos certo, temos que integrar estas duas pools. Porque o Brasil é um ponto de entrada vital para a América Latina. É a única economia, dimensão territorial, etc., que de alguma forma equivale aos Estados Unidos, que é o seu grande parente do Norte. E Portugal tem esta entrada na Europa. Portanto, esta fusão, a fusão entre a América do Sul, que sempre esteve mais conectada com a Europa, e a Europa, provavelmente é a única alternativa geopolítica a não sermos irrelevantes à América do Sul e à Europa. Porque você reparar, os grandes focos geoestratégicos, você tem a Inglaterra, os Estados Unidos, etc., que estão a formar ali um bloco. Você tem a China, que tem 1.500 milhões de pessoas. Você tem depois também a Índia e a Europa, que tem 500 milhões e o Brasil tem 200. E a América Latina tem outros 500. Se juntarmos os dois, é que somos um bloco que pode eventualmente vir a competir com os outros blocos. Nós temos que pensar assim a nível geoestratégico. É muito redutor pensar que nós somos uma economia que... O conceito do Estado-nação hoje em dia também está em causa. Porque o Estado-nação é uma invenção da Revolução Francesa, não é? O Estado-nação.
Hoje em dia o que acontece é que os polos económicos são as cidades. Hoje em dia o que conta não é sequer o Brasil, é o Brasil em termos de recursos. Em termos de recursos, em termos de agricultura, de petróleo, etc., conta a dimensão do país, mas na realidade o que conta é quantas cidades alfa você tem no seu território. Sim. O Brasil tem 2 cidades, tem uma alfa que é São Paulo e tem outra que é o Rio, onde você tem 10, 12 milhões de pessoas e é onde a inovação e as coisas acontecem. A Europa tem para aí 7 ou 8 cidades alfa, também não tem mais. Você vê nos Estados Unidos, você tem Boston, você tem Nova York, você tem Los Angeles, você tem São Francisco. Ou seja, quando você olha para aquilo, no fundo, os motores da economia, daqueles 300 milhões de habitantes, são para aí 50 milhões que estão alojados em cidades alfa. A China já tem não sei quantas cidades acima dos 5 milhões de habitantes. E é aí que se faz a competição da inovação. Deixou de ser o Estado-nação. E, portanto, há uma grande zona de influência aonde você tem que pegar nesses focos, que são, no fundo, os grandes promotores da inovação, que é onde as coisas acontecem. É o efeito quase da colmeia das abelhas, não é? Portanto, você tem que ter uma grande concentração de pessoas e recursos e talento para determinado tipo de... Os produtos e os serviços mais sofisticados acontecem nesses pontos, não acontecem num país, acontecem nas zonas metropolitanas dessas cidades. Portanto, a lógica da nação hoje em dia está um bocado ultrapassada. Nós, europeus, percebemos isso a seguir à Segunda Guerra Mundial. Uhum. Os Estados Unidos sozinhos produziam 50% do PIB do mundo. Portanto, a Europa já era irrelevante. Quanto mais a França e a Inglaterra, não é? Sozinhos são países de 50 ou 60 milhões. Mesmo assim, são economias muito grandes, não é? Quando a gente fala... Por exemplo, o PIB francês é maior que o Brasil. E o Brasil tem 4 vezes mais população. Sim. Mas, na realidade, São Paulo, em termos de produção, capital intelectual, etc., equivale a Paris ou Londres, está a ver? E, portanto, efetivamente, é isso que está aqui em causa. Ou seja, se nós olharmos isto como um espaço homogéneo, então sim, então as coisas acontecem. Portugal acaba por ser uma... E eu acho que a importância de Portugal na Europa... E Portugal é engraçado, por ser um país pequeno e relativamente pobre, tem uma consideração, só para você ver, nós já tivemos várias pessoas portuguesas top na ONU, como presidente da União Europeia, etc., porque eles percebem que Portugal e Espanha são, nesse momento, são, de certa forma, o hub de conexão entre estas duas grandes realidades com populações equivalentes, que é a América do Sul e a Europa. Portanto, do ponto de vista geoestratégico, eu acho que isso é fundamental. Legal. E você enxerga alguma articulação coordenada nesse sentido? Olha, eu acho que a Europa e a América do Sul estão a sofrer ainda o remanescente da grande crise que houve em 2008. Porque houve um distúrbio generalizado nas economias e houve um acentuar muito grande do desnível social. E há muita gente ressentida, há muita gente magoada, há muita gente que olha para a pessoa ao lado, ou seja, na Europa também aconteceu isso, mas nos Estados Unidos ainda mais, não é? Hoje em dia, os 0,01% da população tem, tem o mesmo dinheiro que o resto da população toda junta. Isso é muito difícil as sociedades terem grandes desigualdades sociais. É um bocadinho como a corrente elétrica, não é? Você tem a amperagem e depois tem a diferença de potencial. Quando você tem uma diferença muito de grande potencial, às tantas há uma faísca e há a disrupção do sistema, não é? Portanto, ou seja, as sociedades acho que estão a atingir um ponto de ruptura na disrupção social. Se as sociedades tiverem a inteligência de articularem isso, como articularam no passado, não é? No século XIX, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, havia uma diferença enorme entre os que tinham dinheiro e os que não tinham dinheiro. E, de alguma forma, nós, com bom senso, conseguimos, de alguma forma, resolver e articular isto em termos sociais. E, portanto, o que acontece é, depois desta fase que hoje em dia parece tudo muito polarizado,
E eu acho que com o crescimento dos Estados Unidos e da Rússia, ou seja, havendo uma polarização entre os Estados Unidos e a Rússia, nós vamos ter espaço para voltar a montar essas pontes e para nos vermos como um espaço articulado. Já houve várias coisas, várias tentativas de coordenação entre o Mercosul e a União Europeia, e eu acho que é por aí. Se nós não nos articularmos, somos irrelevantes. Sim. E vocês reparem que foi isso que aconteceu à China no século XIX. Quando a China, que era um potentado e que se via como o centro do mundo, começou a ser invadida pelos ingleses e pelos franceses, etc., etc., que os obrigaram, inclusive, a consumir e a traficar ópio no próprio país, é uma situação semelhante ao que a Europa sente hoje em dia, relativamente, ou seja, a Europa percebeu, já assumiu que não é o centro do mundo, e hoje em dia eu acho que está aberta para se articular com outros grandes espaços para poder continuar a ser um player. Porque você, quando não é um player, alguém define a sua posição por si. E nós, Europa e América do Sul, temos que reinventar o nosso espaço no mundo. E isso passa também por termos exércitos poderosos como os outros, etc. Não é? Ou seja, se nós vimos bem, o investimento todo europeu por exemplo, em armas, a China tem à volta de 230 bilhões e a Europa tem um valor igual. Os Estados Unidos é que são 600, não é? Mas nós, efetivamente, se calhar temos que nos coordenar para conseguirmos ser, efetivamente, um polo de fazedores de políticas e não só, em vez de ser policy makers, somos policy takers. E quem aliena a sua própria autonomia normalmente paga um preço muito elevado. Essa é a minha visão. Legal. Muito bom, João. Eu sei que você falou vários pontos aí, mas se você pudesse resumir, o que o Brasil poderia aprender com o que Portugal vem fazendo aí para transformar a sua economia? Eu acho que há aprendizagem dos dois lados. Eu acho que o Brasil, aquilo que tem mais a aprender é que o Brasil tem que deixar de ter aquela autossatisfação de ser um país grande e, portanto, só o próprio mercado dele é suficiente. Não é. Hoje em dia a gente compete a nível mundial. Os chips, toda a gente precisa de computadores e os chips não estão nem no Brasil, nem na Europa, estão em Taiwan, estão nos Estados Unidos, estão a ver. Ou seja, essa parte é muito importante. A gente assumir humildemente que somos só um player no mundo e já não somos o centro do mundo. A Europa, acho que levou os últimos 50 anos a refletir sobre o seu papel no mundo e a absorver e a aceitar que já não é o centro do mundo. Eu acho que o Brasil tem que interiorizar algumas dessas lições. Por outro lado, há muitas coisas que o Brasil tem que nós temos que aceitar. Sobretudo, os europeus são muito maus nos serviços. Você vai nos serviços. É uma diferença enorme. Você vai a São Paulo, vai tomar um chopp e aparece sempre as pessoas, olha, quer mais um, quer não sei o que. As pessoas têm orientação ao negócio, fazem acontecer as coisas. Aqui na Europa não. As pessoas acham quase que é uma vergonha vender e, portanto, você está num restaurante em Portugal, faz uma encomenda, tem que pedir 30 vezes para as pessoas irem lá à mesa, eles estão a falar entre eles e viram as costas para os clientes para não serem incomodados. Ou seja, na Europa, acho que tem muito a aprender com o Brasil, esta orientação para o cliente, esta coisa de fazer acontecer, de querer satisfazer os clientes, querer produzir. Essa parte é aquilo que faz com que os europeus, que têm montes de coisas positivas por eles, sejam ineficazes, ou seja, não conseguem ter a indústria que podiam ter e os serviços que podiam ter por causa dessa atitude. Eu acho que o Brasil tem uma atitude fantástica. Em Portugal, por exemplo, nos restaurantes, nas lojas, etc., a maior parte das lojas prefere vendedores e vendedoras brasileiras porque são mais eficazes. Elas querem ganhar, têm fome de crescer, de ter ambição, etc. Eu acho que os europeus também têm estão demasiado autossatisfeitos com o seu nível de vida. Acham que não têm que lutar. Os brasileiros têm fome de crescer. Isso é muito interessante. Por isso é que eu acho que a fusão das duas culturas
dá uma cultura superior e realmente competitiva a nível mundial. Pô, muito bacana. Muito legal. Às vezes o brasileiro tem síndrome de cachorro, de vira-lata, né? E a gente sempre fala, o que a gente pode aprender? E tem muita coisa boa que às vezes a gente deixa de reconhecer. Então é muito legal você fazer essa ponderação aí. Que era uma outra pergunta que eu tinha, né? Muito bom. Você já adiantou. João, deixa eu te perguntar o seguinte: você falou sobre que vocês trabalham bastante focado em inovação disruptiva. Uma grande pergunta que eu tenho, né, e via de regra a gente trabalha com empresas aqui no Brasil também, às vezes a gente tem aquela mente, pô, inovação disruptiva não é para mim, porque eu sou uma empresa pequena, média. Como que você vê em relação a isso? Inovação disruptiva é para todo nível de empresa, todo tipo de empresa? E como isso acontece? É exatamente para as empresas mais pequenas. Eu, no início, quando nós começámos a apresentar-nos como uma consultora de inovação focada no disruptivo, isso irritava as pessoas. E se calhar ainda irrita mais na Europa do que no Brasil, porque as pessoas são naturalmente conservadoras e o disruptivo parece qualquer coisa tipo revolucionário, não é a palavra. Mas o conceito em si é muito interessante. Se nós olharmos o framework de como desenvolver inovação disruptiva, você tem, no fundo, que olhar para 4 coisas. Que é, normalmente, o que a gente tem, a maior parte da inovação é inovação incremental. Ou seja, eu estou numa empresa, eu faço um produto qualquer e vou melhorando o produto. Quando nós estamos na inovação disruptiva, nós vemos isto diferente. Que é, primeiro, quem é que são os clientes que ainda são insatisfeitos com as soluções que há? Mas depois olhamos para outras coisas, que é quem é que são os não clientes. Eu acho que no futuro, a grande pool de crescimento vai ser nos não clientes. Ou seja, você tem, por exemplo, um software ou uma coisa qualquer que é complexo ou caro de usar, e na realidade os novos clientes não vêm dos que já utilizam. Vêm dos que nunca usaram, mas gostavam de usar. E a gente tem que perceber como é que a gente pode tornar o processo simplificado, ou parcelar, ou fazer uma coisa qualquer de forma a que aquelas pessoas passem a ter acesso a um produto que não tinham. Uma outra coisa também muito interessante são os clientes sobresatisfeitos. Ou seja, são os clientes para os quais aquilo que existe já é demasiado sofisticado. Por exemplo, essa foi muito a estratégia chinesa. O que é que muitas vezes acontece? Por exemplo, você veja a Huawei, que hoje em dia é uma mega empresa, quando começou a fazer os seus sistemas de telecomunicações, competia com a Nokia, com a Siemens, com a Ericsson, etc. E tinham produtos muito maus. De tal maneira que, por exemplo, tiveram quase que oferecer a rede de telecomunicações à Guiné-Bissau para poderem experimentar os aparelhos. Mas eles foram melhorando, e hoje em dia a Vodafone está a tirar antenas da Ericsson e a pôr antenas da Huawei. Ou seja, os clientes sobresatisfeitos, você alcança um cliente sobresatisfeito quando você vê que ele não está disponível para pagar um preço maior por novas funcionalidades. E aí há uma oportunidade de invenção também muito interessante, que é fazer um produto diferente, muito mais simplificado. Se você ver, por exemplo, imagine uma pessoa de 80 anos que pega no seu telemóvel, ele só quer mandar um SMS e receber uma chamada. O número de apps, etc, que você tem é brutal, é overwhelming para eles. Se calhar eles ficavam mais satisfeitos com um produto muito mais simples que fizesse o que eles queriam. Estão a ver? Portanto, essa é uma terceira. E o outro frame muito interessante é que as tendências e as leis criam e matam mercados. Ou seja, por exemplo, você tem agora a tendência que existe hoje da comida saudável. E você vê todos os problemas que teve a McDonald's e a Coca-Cola e etc, por causa disso. Ou seja, também a combinação destas 4 é que permite que você faça uma nova formulação para um produto ou um serviço que os incumbentes não têm. Se você só ficar na inovação incremental, você está a competir com alguém que tem sempre mais dinheiro, mais pessoas, mais talento e já domina os canais de distribuição. Ou seja, é uma guerra em que você está sempre a perder. A única coisa que você pode ser é um subcontratado dos grandes, mas são eles que ficam com a maior parte do dinheiro da cadeia de valor. Está a ver? Portanto, é fundamental que nós olhemos, nós, em cada uma das áreas, se você não conseguir desromper o sistema, se você não conseguir desromper o seu mercado, você não consegue deslocar a cadeia de valor para a sua área e, portanto, nunca tem a maior parte do valor principal de uma cadeia de valor.
há um conceito muito engraçado que nós falamos, que é o conceito do market driver. Portanto, se você tiver aqui, desde a produção da matéria-prima até ao consumidor final, você tem uma zona da cadeia de valor que fixa uma proporção anormal do valor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na área, por exemplo, dos carros. Quem é que é o market driver? São as marcas. Mas, por exemplo, na área da distribuição alimentar, de antes que eram os market drivers, eram as grandes empresas, a Nestlé, etc. E hoje em dia, quem são os de distribuição? É o Carrefour, estão a ver? Ou seja, eles conseguiram desromper o mercado, conseguiram deslocar e passarem a ser eles o market driver. O setor que é o organizador da cadeia de valor. Se você não usar a parte da disrupção, você não tem hipótese nenhuma de desromper o mercado e deslocar para si e você ser o market driver. E como já vimos nos Estados dos países e tudo é a mesma coisa, quando você não é o driver, quando você não dirige, alguém dirige por si. E é essa pessoa que vai ficar com a maior parte do valor. Portanto, nas economias emergentes e nas economias pequenas, as pessoas que triunfam são aquelas que conseguem desromper o mercado. Não é uma coisa extra, é absolutamente essencial para você ter alguma hipótese de vir a competir. É a minha visão do processo. Muito bom. Maravilha. E, João, a gente falou sobre o governo, né, sobre toda a estratégia aí de transformação da realidade de Portugal, e eu sei que vocês estão passando por um período aí que não foi aprovado o orçamento. Como que fica o futuro, né, diante desse dilema que surgiu aí agora? É interessante e mostra as pulsões que existem na sociedade portuguesa. Você teve a crise, a Europa ajudou-nos, mas impôs um processo de reformas muito duro. E assim que Portugal saiu da crise, havia uma parte de Portugal que queria atingir uma zona de conforto. E o que eles fizeram em grande parte foi desmontar parte dos processos, a redução da função pública, a automatização, voltar outra vez a um nível de desemprego confortável, etc. E quem ganhou as eleições foi o governo que inclusive implementou as regras duras, mas a esquerda portuguesa uniram-se todos e de alguma forma fizeram uma solução do governo alternativa. E o primeiro acordo deles era fácil, porque eles no fundo estavam coordenados para no fundo repor as coisas que tinham sido tiradas pela crise, não é? Repor o emprego, repor isso tudo. Hoje em dia, isso já está estabilizado e o que acontece é que, efetivamente, a esquerda não estava junta. E então eles chumbaram o orçamento. E agora vai haver eleições outra vez. E isso é mau porque vai atrasar, inclusivamente, os fundos todos. Estamos a recuperar de uma pandemia. Era uma altura que Portugal devia estar focado em crescer mais rápido, em vez de estar a alinhar o poder. Mas as coisas são assim. Ou seja, no fundo, aquela solução de poder existia porque havia um inimigo comum. Deixando de haver o inimigo comum, tem que voltar a haver um ajustamento. Agora, o que aconteceu de long trend foi o aumento do turismo, a abertura da sociedade portuguesa, a inovação, etc. Está muito para além, da questão conjuntural. E estabeleceu-se como uma coisa mais ou menos, hoje em dia isso é mais ou menos universal em praticamente todos os partidos. E, portanto, eles não podem mudar demasiadas leis de trabalho, etc., porque não Portugal instantaneamente fica pouco competitivo e as empresas começam a sair. Mas, efetivamente, essas grandes tendências vão se manter e vão continuando a acelerar os processos todos de inovação. Uma coisa também interessante foi que eles fizeram o contrato, por exemplo, com o Web Summit durante 10 anos. E fizemos para aí 4 ou 5 Web Summits. Portanto, ou seja, foram tendências estruturais e, portanto, a inovação vai continuar a rodar forte em Portugal. E os portugueses já perceberam que é o caminho, que independentemente dos políticos e do que é que se passa, se nós quisermos ser alguém, vamos ter que continuar a inovar. Nós temos estado várias empresas portuguesas têm vindo a ser unicórnios, já há vários decacórnios, avaliados a mais de 10 bilhões, e num país pequeno como Portugal isso é enorme. Hoje em dia as pessoas com mais dinheiro em Portugal
provavelmente já são empresários da nova geração digital e não as famílias tradicionais e as empresas tradicionais que tinham acumulado dinheiro na geração anterior. Portanto, eu acho que este caminho da inovação vai ser uniforme. Também é uma coisa muito interessante. As nossas próprias universidades, com o envelhecimento da população, perceberam que não tinham alunos. E então começaram a competir internacionalmente. Hoje em dia você tem vários programas de MBA portugueses que já estão nos 50 milhões do mundo. E já têm 20 a 30% dos alunos já são estrangeiros que vêm para cá. Por exemplo, a minha filha mais nova, que tirou gestão e depois fez o mestrado na área digital, etc. As aulas todas eram dadas em inglês. Que é para nós podermos atrair pool de talento estrangeiro e sermos competitivos a nível internacional. Isso é irreversível. Portanto, essa parte da educação é irreversível e Portugal, com certeza, vai trilhar essa linha. Agora, podia ser mais rápido se as pessoas tivessem não esta polarização entre partidos, também um bocadinho o que acontece no Brasil, não é? E se conseguissem pôr os interesses económicos e do país à frente dessa polarização. Mas a democracia é o pior sistema do mundo, exceto todos os outros. Ou seja, de alguma forma, é o preço a pagar porque temos liberdade. E a liberdade acaba por ser mais importante a médio e longo prazo. Porque as sociedades que são fechadas não conseguem gerar criatividade. E hoje em dia é o bem mais escasso. É o talento e a criatividade. Mais do que os prédios e mais do que as infraestruturas e mais do que as fábricas e mais do que as estradas, hoje em dia é o talento que faz a economia acontecer. Sim, sem dúvida. Mas isso é irreversível em Portugal, eu acho. Muito bom. Virou algo de Estado, né? E não de governo. Muito bom. João, nosso canal aqui é focado principalmente em empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, enfim. E qual que é a... Você deu várias, né, durante o nosso bate-papo aqui, mas qual que seria a dica principal que você gostaria de deixar, assim, como uma mensagem para esses empresários, empreendedores, empreendedoras? Olha, eu acho que aquilo que eu gostava mais de dizer, e faço aquilo que eu observei no Brasil, não tomem o Brasil como um mercado já suficientemente grande. O Brasil é muito pequeno, ou seja, quando você chega depois a um nicho de mercado, o Brasil está a competir com a Coreia, com os Estados Unidos, com a Europa, não está a competir com o resto da América Latina. E, portanto, foquem em produtos de alto valor acrescentado, de alta tecnologia e tenham imediatamente como objetivo o mundo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É isso que vai fazer o Brasil ser realmente diferente a médio e longo prazo. E é isso também que fez Portugal. Eu acho que Portugal deu um grande salto nisso. Maravilha. Muito bom. João, qual que é o seu sonho? O meu sonho tem muito a ver com porque é que eu criei uma empresa de consultoria de inovação. O meu sonho é, de alguma forma, contribuir ou dar o meu contributo neste grande movimento da humanidade que é de retirarmos a pessoa toda da pobreza, de voltarmos a ter uma relação de equilíbrio com o nosso ambiente e fazermos isso de uma forma sustentada. E eu acredito piamente que isso só acontece com a inovação. A gente já viu o Estado, as grandes infraestruturas, os grandes projetos são importantes para indicar a direção, mas na realidade a mudança faz-se todos os dias com todas as pessoas nas empresas. E eu gostava muito de contribuir e por causa disso, e isso sendo isso para mim a minha missão, foi por isso que eu construí a Inodev, para tentarmos dar um contributo e ajudar as pessoas a acelerarem esse processo. E já não temos muito tempo. Já fizemos estragos a mais no ambiente e isso tudo, e essa é verdadeiramente, para mim, a grande solução ambiental dos problemas do mundo é uma solução de combinação de mudança de hábitos, de tecnologia e de uma nova atitude de uma certa generosidade relativamente aos outros e aos ambientes, porque a gente também não aguenta, quando você tem alguém que tem um PIB per capita de 1.000 euros ou de $1.000, ela primeiro tem que comer, não é? E, portanto, de alguma forma, a única forma de ter o mundo inteiro responsável
é ter a maior parte do mundo com um nível de riqueza suficiente em que as pessoas tenham espaço mental para também para perceberem que a relação com o ambiente tem que ser a médio e longo prazo. Essa é a minha visão do processo. Muito bom, muito bom. Maravilha. Compartilhamos, então, o mesmo sonho aí. E por fim, João, só para finalizar aqui, e a gente está chegando no final do nosso bate-papo, alguma sugestão de leitura, série, enfim, países a conhecer, né? Portugal é um deles. Portugal e a Europa é importante, ou seja, eu acho que a Europa é uma coisa que toda a gente tem que conhecer, porque de alguma forma é o berço da nossa civilização atual. Você se quiser perceber os comportamentos atuais e para onde é que vamos, de alguma forma tem que conhecer alguma coisa do passado. Mas depois é fundamental perceber alguns países. Os Estados Unidos e a China são fundamentais, porque é onde estão a acontecer as coisas. Mas depois há muitos outros países muito interessantes. Eu, por exemplo, adorei conhecer a Tailândia, o Camboja, etc. Em que você vê exemplos de modelos alternativos de sociedade que são muito mais compatíveis com a nossa visão global, com o grupo, de uma forma muito mais equilibrada e muito menos agressiva. Eu aprendi muito quando conheci esses países. Acho que dão uma grande lição, não histórica, mas de vida. É muito interessante. E em termos de leituras, eu acho que é muito interessante esta questão da inovação disruptiva. Eu aconselho-vos um grande autor que é o Clayton Christensen, que escreveu e que inventou o processo todo da inovação disruptiva, professor de Harvard. E depois há uma série de livros à volta. Eu acho que, para quem gosta mais desta parte de consultadoria, há um livro também muito importante que é See What's Next, que é de alguma forma a tentativa de transformar numa metodologia as grandes lições da inovação disruptiva. São 2 livros que eu acho que são capitais. E depois, obviamente, todas estas coisas todas novas, do Agile, dos MVPs, o Lean Camp, todas elas são importantes. Mas para mim, esses 2 que eu falei são estruturais e são toda a gente que eu conheço que leu esses 2 livros passou a funcionar e passou a olhar o mundo com os óculos diferentes. Que ótimo. Boa dica aí. Maravilha. João, muito obrigado aí pelo teu tempo, tá? Pela brilhante história aí e experiência que você compartilhou conosco aí. Espero que seja só a primeira vez que a gente vai conversar aqui nesse canal. Jonathan, no ano que vem estarei aí presencialmente no Web Summit e a gente vai fazer uma ao vivo. Muito bom. Então, Jonathan, obrigado. Obrigado, então, aos nossos seguidores, muito obrigado. Se você ficou até aqui, então, não esquece de curtir o canal, se inscrever, compartilhar o vídeo, comenta aí o que você achou dessa entrevista e o que você quer ver aqui no canal. Afinal, só faz sentido se agrega valor para você. Beleza? Obrigado, seguidores, seguidoras. João, forte abraço, bom revê-lo novamente. Espero revê-lo em breve, pessoalmente. Um abraço. Obrigado. Grande abraço. Até mais.